Vamos lá. Bom dia a todos. É um grande prazer tê-los aqui em mais um evento do IBRAC. Esse evento em parceria com a academia, naquela linha de aproximar o IBRAC da academia, naqueles workshops que a gente tem organizado esse ano. Este é o quarto workshop que a gente organiza. Só lembrar que foram aqueles temas do IBRACão do ano passado, que foram votados como os mais interessantes para serem trazidos esse ano, e a gente fez isso em parceria com a academia. Então, hoje nós temos o prazer de ter aqui o professor Fernando, que está organizando esse evento junto conosco aqui na PUC. Tenho o prazer de ter me formado pela PUC, então é um prazer em dobro para mim ter essa parceria com a PUC, e dizer que essa é uma linha de atuação que o IBRAC pretende só aumentar nos próximos anos, né? Falar mais proximamente aos alunos das universidades e trazê-los para participação no próprio instituto, lembrando que existe ali a possibilidade da pessoa física se juntar ao instituto e participar de forma mais ativa, e ainda assim que os comitês são abertos para participação. Então, aqueles alunos que tiverem interesse também em acompanhar, falem conosco, e será um grande prazer tê-los aqui. A gente vem aqui hoje para um debate super interessante, um debate quente, um debate do momento. A própria discussão de mercado relevante em si já é uma discussão bem complexa, e quando a gente coloca nesta discussão mercados digitais, então a complexidade, eu acho que se potencializa muito aqui. Então nós temos hoje aqui vários profissionais de destaque. Nós temos aqui o presidente do CAD, nós temos a diretora da CMA que tem puxado aí essas discussões de mercados digitais, então é um grande prazer a gente também ouvi-los aqui. E aí também, obviamente, uma visão jurídica e uma visão econômica aqui dos nossos painelistas, que eu vou deixar aqui as honras para que a Silvia os apresente depois, mas já antecipando que é uma composição de muita estrela, eu diria assim. Então, eu vou passar a palavra para o professor Fernando Marques, que vai fazer aqui as honras da casa, da casa de hoje, né, da PUC. Fernando, é um prazer tê-lo aqui, organizando isso aqui junto ao IBRAC. Obrigado, Bruno. Rapidamente, eu queria dizer da minha enorme satisfação de receber, ainda que de modo virtual, um evento do IBRAC e com o CAD e as autoridades que estão aqui presentes na PUC de São Paulo. A PUC, eu não estou achando aqui. A PUC, eu já estou na PUC há 40 anos. E a PUC foi a primeira faculdade de Direito a ter um convênio com o CAD, onde recebeu alunos nos programas que se iniciaram pelas faculdades de Direito com os alunos da PUC. Com o CAD, a PUC realizou a primeira cartilha de defesa da concorrência, que compõe aquele tripé educativo. Com a PUC, nós temos, a partir do semestre que vem, uma optativa encartada no programa fixo da Faculdade de Direito na área de defesa da concorrência. Matéria que eu lembro, comecei a lecionar de forma voluntária aos sábados, nos idos de 97, na Faculdade de Direito. E hoje, a partir do semestre que vem, ela vai ser matéria encartada na grade. Com o IBRAC,
as parcerias de seminários que a Faculdade de Direito tem. Portanto, é um trabalho enorme onde une a faculdade, e aí a Faculdade de Direito, a Faculdade de Economia, uma instituição de enorme relevância para o Brasil, destacada no mundo, o CAD, uma instituição da sociedade civil que tem feito uma contribuição desde o seu início gigantesca para a consolidação dessas matérias aqui no Brasil, o IBRAC. Portanto, meu caro presidente do CAD, com muita honra, orgulho e satisfação, doutor Alexandre Cordeiro, que nós recebemos e estamos juntos aqui nesse amanhã na faculdade. Gostaria muito de recebê-lo pessoalmente, fisicamente, presencialmente. A PUC já está, a semana passada, anunciou o seu cronograma de retorno, e se Deus quiser, o próximo ano teremos um evento amplamente presencial, ou pelo menos misto, né, na Faculdade de Direito. Meu caro Lauro, presidente do IBRAC, meu amigo, é uma satisfação enorme receber o IBRAC pela sua coordenação na Faculdade de Direito da PUC. Nos encontrávamos na faculdade nos tempos acadêmicos, de centros acadêmicos, e agora nos encontramos na faculdade profissionalmente, na sua brilhante carreira profissional e institucional à frente do IBRAC. Meu caro Bruno, com muita alegria que eu vejo também um profissional de enorme destaque dentro da área de defesa da concorrência, a sua carreira no escritório, a sua carreira junto ao IBRAC. Portanto, bem-vindo você que esteve, está e sempre estará também junto conosco aqui na faculdade. Agradeço aos professores da Faculdade de Direito, professor Vidal Serrano, nosso diretor da Faculdade de Direito, professor Roque Carraza, coordenador do departamento a qual pertenço, professor Celso Campilongo, também do departamento que pertenço aí na faculdade, e os professores de economia. Vários professores e professoras estão acompanhando, vários alunos e alunas estão acompanhando esse seminário. Agradeço ao CAD e ao IBRAC pela tecnologia que implementaram durante a pandemia, abrindo arquivos e ampliando a presença na internet, que possibilitou, desde o ano passado, os alunos fazerem pesquisas no CAD e no IBRAC. Agradeço de público todo esse esforço que o CAD tem feito, o doutor Alexandre, já presente na Superintendência Geral, o Lauro coordenando o IBRAC, abrindo todo o conteúdo, toda a informação de modo digital, que possibilitou aos alunos, eu diria até ampliarem as suas pesquisas, os seus trabalhos desde o ano passado. E aqui temos o grande tema de mercado digital, né? O grande tema, com grandes desafios. A Silvia, coordenadora deste programa, desse evento também, que tem se dedicado enormemente a esse tema no âmbito do IBRAC. Parabéns pelo todo o seu trabalho à frente dessa diretoria, dessa coordenação. Portanto, é com grande alegria, com muita satisfação, que eu acolho vocês todos e agradeço a parceria desse evento aqui na PUC. Sejam todos muito bem-vindos à PUC de São Paulo, uma jovem senhora de 75 anos, de história e de grande campo de pesquisa, né? E que tem se notabilizado a apoiar todos esses eventos. Bem-vindos à PUC, bem-vindos a esse evento, muito obrigado. Passo a palavra à Silvia. Muito obrigada, Bruno e professor Fernando, aqui pelas generosas palavras, e obrigada à PUC por nos recepcionar tão bem, e espero que realmente ano que vem a gente possa fazer um evento análogo presencialmente, sem riscos de saúde para ninguém. E aqui também gostaria de claramente agradecer imensamente a participação dos panelistas. Vamos contar hoje com a presença do presidente do CAD, Alexandre Cordeiro,
da diretora de fusões do CMA, a Maria Duarte, Márcio Soares, sócio do Matos Filho, e o Helder Vasconcelos, que é vice-presidente da Compass Lexicon. Então, a gente vai ter hoje um debate bastante interessante, justamente contando com a experiência não só brasileira, mas também de outras jurisdições, já que a Maria e o Helder costumam atuar na Europa e têm uma experiência franca, longa e intensa por lá. E o tema de hoje, como o título já antecipa, é a definição de mercado relevante, que segue sendo um ponto importante na análise antitrust. Já há mais de década que se discute até que ponto realmente essa primeira etapa da análise deve ancorar toda a discussão, porque no passado, inclusive, ela ancorava até mais e demorava mais tempo para a gente sair dela e avançar nos outros temas da investigação. Então, se discute até que ponto a gente já não parte direto para uma discussão da rivalidade, das condições de concorrência e, por vezes, trabalhando com cenários sem necessariamente definir um mercado relevante. E para plataformas digitais, esse tema vai ganhando uma nova camada de discussão, ainda que já faça bastante tempo que a gente discuta definição de mercado relevante, as dificuldades sobre ele. Quando a gente inclui os elementos de plataformas digitais, essa dificuldade ou esse desafio ganha novas dimensões e vai ganhando mais corpo. E é por isso que a gente entendeu interessante e importante fazer esse debate aqui, contando com a experiência diversificada de vocês. Até porque, quando a gente tem plataformas digitais, o que a gente verifica? Que não só é difícil delimitar a zero de jogo qual que é a fronteira específica do mercado relevante, mas também porque essa fronteira tende a se alterar muito rapidamente ao longo do tempo. Então, uma análise que você começa em determinado momento, em 6 meses, 1 ano, 2, ela já mudou drasticamente. Então, isso põe um desafio adicional, e também tem um desafio maior que as plataformas digitais tendem a ser muito heterogêneas, né? Então, a gente tem mercados que só existiram uma vez que viraram plataformas digitais, ou que foram criadas plataformas digitais, e mercados muito tradicionais, cujo um canal específico, ou uma forma de atuação está pautada numa plataforma digital, e não necessariamente toda a dinâmica competitiva depende das características de uma plataforma digital. Então, isso torna ainda mais difícil você ter regras gerais que se aplicam de forma igual para todo mundo. Então, acaba sendo realmente uma discussão mais de caso a caso e com a peculiaridade de cada setor. Então, esse é o grande tema de hoje. A gente vai começar discutindo algumas atualizações importantes que aconteceram na intervenção antitruste no Reino Unido, discutindo também os possíveis efeitos e reflexos para o antitruste aqui no Brasil. Também vamos discutir quais são os instrumentos necessários para apoiar essa discussão de mercado relevante, também entrando um pouco mais nas ferramentas e evidências que se mostram mais relevantes nesse contexto de plataformas digitais, e tentar terminar a discussão focando um pouco também nas implicações para desenho e aplicação de remédios. Então, seriam esses os grandes temas que a gente selecionou. E, ao final, claro, será aberto para perguntas e debate com a plateia, e aí as perguntas poderão ser enviadas pelo chat que tem aí disponível para todo mundo. Tá? Então, de novo, obrigada a todos por estarem aqui hoje, obrigada especialmente para os palestrantes, e já passo a palavra, então, para a Maria trazer essa discussão sobre quais foram as principais atualizações no guia de análise de concentrações do Reino Unido, como é que você imagina que isso vai se refletir em outras jurisdições, especialmente no Brasil. Obrigada, Maria, a palavra é com você. Muito obrigada pelo convite para participar neste painel, neste tópico tão interessante. A Autoridade da Concorrência do Reino Unido, CMA, é muito internacional, há colegas de diferentes países. Eu sou portuguesa, trabalho na CMA há 7 anos e entrei em contato com o IBRAC por intermédio de uma colega brasileira, e temos que usar este caráter internacional da CMA para promover esses eventos e a cooperação entre as autoridades, que realmente é muito, muito importante. Os comentários que eu farei representam a minha opinião e interpretação das alterações, neste caso, das recentes guidelines da CMA quanto à análise de concentrações. Não devem ser interpretadas como a posição da CMA.
Eu talvez começasse por dar algum contexto para as alterações que foram feitas ao guia para análise de fusões em mercados digitais. As tecnologias digitais mudaram e continuam a mudar a forma como as empresas competem e interagem com os consumidores. Os mercados digitais têm uma combinação única de características como efeitos de rede significativos, economias de escala, também o facto de acesso desigual a dados dos consumidores por parte dos diferentes players, alguma falta de transparência e também ecossistemas muito integrados. Estas características únicas dos mercados digitais fazem com que estes sejam difíceis de contestar e, por vezes, facilmente monopolizáveis. Nos últimos anos, como já foi dito, tem sido muito debatido os desafios que realmente a investigação de concentrações nos mercados digitais levantam. E esse tem sido um tema muito importante na comunidade de concorrência. A CMA foi uma das agências de concorrência pioneiras neste debate. E já em 2019 publicamos o relatório LEAR, que efetuou uma revisão, uma avaliação ex post de algumas decisões da CMA e dos predecessores da CMA em concentrações envolvendo mercados digitais, concentrações tão antigas como Facebook, Instagram. E este relatório deu-nos uma boa base para identificar quais são os principais desafios. Também em 2019, o governo do Reino Unido solicitou a um painel de experts a produção de um relatório, agora conhecido como relatório Furman, que fez recomendações sobre possíveis alterações ao regime da concorrência e mesmo alterações regulatórias para regulamentar a economia digital. Nesse sentido, há cada vez um consenso crescente que o enquadramento jurídico e económico tradicional da investigação de concentrações nos mercados digitais não é totalmente adequado e é necessário efetuar-se algumas alterações. Só para dar um exemplo de como o regime tradicional levou, em muitos casos, a uma intervenção inadequada ou insuficiente. Por exemplo, entre 2008 e 2018, das 400 aquisições feitas pelas 5 maiores empresas digitais do mundo, vocês sabem quais são: Facebook, Google, Apple, Microsoft e Amazon. Destas operações, nenhuma foi bloqueada por nenhuma autoridade da concorrência. Eu acho que este número é significativo. Tornou-se então evidente que os instrumentos que as autoridades utilizam para o controle destas concentrações têm de ser atualizados e aperfeiçoados. E mesmo pode ser necessária uma reforma regulatória mais alargada. Só desta forma se alcançará o objetivo de fazer com que as autoridades estejam devidamente equipadas para promover a concorrência e benefícios dos consumidores que efetivamente a economia digital traz para todos os consumidores. Só nesse sentido é que se conseguirá potenciar todos esses benefícios. É neste contexto que a CMA recentemente levou a cabo a revisão do seu guia para a análise de fusões, que foi publicado em março deste ano e que era preciso ter como objetivo principal realmente preparar melhor a CMA para estes desafios que acabei de mencionar. Mas aplica-se não só a concentrações nos mercados digitais, mas também com uma aplicação mais abrangente. E as alterações que eu vou passar a identificar são relevantes não só para mercados digitais stricto sensu, mas também para todos os setores caracterizados por mercados dinâmicos.
O guia tem efetivamente em conta os ensinamentos do relatório Lear e Furman, que referi, e de certo modo reflete a prática da CMA antes da publicação do guia. Em linhas gerais, as alterações mais significativas introduzidas pelo novo guia foram as seguintes. Primeiro, e começando com a definição do mercado relevante, dado o tópico deste painel, o novo guia reitera que a definição de mercado é uma ferramenta e não um fim em si mesmo, e clarifica que a CMA nem sempre terá de começar a sua análise por determinar qual é o mercado relevante. O novo guia estabelece que a CMA pode começar diretamente pela análise concorrencial, sem ter preferência o mercado relevante, e que a rivalidade entre os diferentes players deve decorrer de uma análise concorrencial e pode não ser apropriado realmente estar tão restrito àqueles testes quantitativos que foram especificamente concebidos para a definição de mercado, como o SNP test. É significativo que agora a secção do guia sobre mercado relevante é agora o último capítulo, foi despromovido, digamos assim, e este novo posicionamento é importante na análise de concentrações em mercados digitais, dada, como já foi dito pela Sílvia, dada a fluidez dos produtos que aqui estão em causa, e também pelo facto desses produtos fazerem parte de ecossistemas digitais mais alargados e, claro, o dinamismo que caracteriza os produtos e serviços digitais. A segunda alteração, e também está relacionada com o tópico do mercado relevante, é que a CMA estabelece que vai analisar os efeitos de concentrações em plataformas bi- ou multilaterais, olhando para os efeitos de concentração em ambos os lados da plataforma. Por exemplo, os efeitos da concentração nos consumidores, mas também em anunciantes ou vendedores. E esta análise dos efeitos de concentrações em ambos os lados da plataforma é sobretudo importante quando esses efeitos variam, porque a dinâmica concorrencial pode não ser semelhante em ambos os lados. Pode haver mais barreiras num lado da plataforma, onde os efeitos de rede podem ser mais significativos do que no outro lado da plataforma. Eu posso depois explorar um pouco mais, mas uma das operações de concentração em que isso foi evidente foi Viagogo StubHub, relativa à venda de bilhetes para eventos. Em terceiro, o novo guia salienta a importância da análise de efeitos de concentrações, não só no preço, mas também em outros parâmetros de concorrência, como a inovação, qualidade, privacidade. Estes parâmetros não ligados ao preço podem realmente, e em mercados digitais, devem realmente ser o foco da investigação, porque muitas vezes os consumidores não estão a pagar um preço monetário pelos serviços ou conteúdos digitais, pagam de outra forma. Por isso temos que ter uma visão mais abrangente dos parâmetros concorrenciais. Em quarto, e bastante importante, é que o novo guia dá proeminência a teorias do dano decorrentes da perda de concorrência potencial. Para que a análise da concorrência potencial seja mais efetiva, a CMA clarifica no novo guia que vai conduzir uma análise dinâmica de como o mercado vai evoluir. Não se vai limitar a uma análise estática das cotas de mercado, e que, em certos casos, as condições de concorrência atuais podem não ser indicativas de desenvolvimentos futuros no mercado. A CMA também estabelece que vai adotar uma perspectiva mais a longo prazo para quando está a determinar o que iria acontecer no mercado se uma fusão não ocorresse, o que nós chamamos de counterfactual.
Normalmente esse parâmetro seria 2 anos, mas agora o novo guia estabelece que poderá ser mais do que isso. Para dar um exemplo, na análise hipotético, na análise da operação de concentração Facebook, Instagram, a Autoridade da Concorrência do UK olhou mais ou menos a curto prazo, teve ponto de referência 2 anos. Agora o que o nosso guia está a dizer é que iremos olhar, neste caso, qual seria o potencial do Instagram se a operação não tivesse ocorrido dentro de 3, 4 anos, um pouco mais a longo prazo. Também a CMA vai analisar o preço, o que a empresa adquirente está a pagar pelo target. Vai analisar documentos sobre os planos de negócio e financeiros da empresa target para compreender quais as expectativas e potencial dessa empresa. Nesse sentido, a investigação de operações de concentração em mercados digitais vai focar muito em prova documental, e a CMA também torna claro que a CMA vai utilizar os seus poderes para ter acesso a documentos que sejam relevantes para a investigação. Em quinto, a outra alteração que gostava de partilhar é que também falamos um pouco no novo guia sobre a análise de teorias relacionadas com a perda de inovação, teorias de concorrência dinâmicas, porque muitas vezes as empresas concorrem diretamente na inovação para serem os disruptores. Também dizemos um pouco disso no novo guia. Finalmente, e este princípio é muito importante, o novo guia torna abundantemente claro que a CMA vai considerar seriamente teorias não horizontais do dano, teorias verticais ou conglomerado. Enquanto anteriormente se assumia que estas teorias de dano não horizontais não eram tão importantes, porque este tipo de concentrações não eram anticoncorrenciais, poderiam até mesmo ser benéficas, como nos ensinou a Escola de Chicago. Agora o novo guia altera um pouco esse paradigma e coloca teorias horizontais e não horizontais ao mesmo nível. E tudo isto é bastante importante no contexto de operações em mercados digitais. Mesmo o framework utilizado, o enquadramento utilizado para a análise de operações de concentração vertical, se altera, é menos focado em demonstrar que os produtos são complementares. Estamos mais interessados em pôr o ênfase em como o ecossistema funciona como um todo. E poderá haver também teorias de verticais relacionadas, por exemplo, com o acesso de um rival a uma vasta data de bases de consumidores. Podem ter o efeito de eliminar a concorrência. Por isso temos uma visão um pouco mais abrangente dessas teorias de dano não horizontal. Finalmente, o guia estabelece um princípio fundamental, que na análise destas concentrações em mercados digitais há sempre um grau de incerteza que é inevitável, porque estamos a olhar em mercados dinâmicos e, como sempre, em concentrações a olhar para o futuro. Mas o que a CMA diz no novo guia é que um determinado grau de incerteza quanto a como o mercado vai evoluir no futuro não implica necessariamente que a CMA não vai intervir, porque a incerteza não significa que não haja problemas. Se houver algum grau de incerteza, mas a prova no balanço das probabilidades indicar que uma fusão provavelmente poderá ter um efeito substancial negativo na concorrência, a autoridade, a CMA, poderá intervir. Como disse no início, a revisão do guia é somente uma parte de todo o programa de reformas que a CMA está a desenvolver. Recentemente, em fevereiro deste ano, foi lançado uma unidade de mercados digitais com a tarefa de operacionalizar e supervisionar um novo regime pró-concorrencial e regulação que empresas digitais com estatuto estratégico no mercado
vão estar sujeitas no futuro. Também temos na CMA uma Data Team, que nos ajuda a analisar vastas bases de dados e a compreender como, tecnicamente, alguns desses mercados funcionam. São estas experiências que gostava de partilhar com os colegas brasileiros. É importante que partilhar estas experiências, porque estas concentrações em mercados digitais realmente não se limitam a uma jurisdição, a um país. A cooperação internacional na análise destas concentrações é muito importante, e esta partilha de experiência é enriquecedora. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Acho que ótimas considerações. Muito interessante já constatar que vários elementos que já rondavam as análises já estão sendo cristalizadas nos guias, né? Que os guias, em via de regra, têm essa função, né, de cristalizar o que já está acontecendo, e ao cristalizar, favorece uma transparência e uma avaliação mais concreta de como tanto a iniciativa privada quanto as autoridades vão poder atuar daqui para frente. E realmente essa ideia da relação vertical começar a ganhar relevância na investigação, ou até mesmo essas relações diagonais, como coloca o guia da FTC, que não são mais tão unidirecionais, né? Vertical, horizontal, mas tem várias dimensões aí que podem acontecer. Acho que isso é bem importante reconhecer isso para uma avaliação mais completa. E imagino que todos esses elementos vão ter reflexos em várias jurisdições, e aí eu queria passar a palavra então para o Alexandre Cordeiro, continuar essa discussão, avaliando aqui para o Brasil como ele imagina esses elementos sendo considerados. Maravilha, obrigado, Silvia. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar todos os meus colegas aqui, agradecer o convite do IBRAC, da PUC, cumprimentar Silvio, Bruno, Lauro, Fernando, o Helder, a primeira vez que a gente divide um painel, o Márcio, e especialmente a Maria Duarte, que é nossa visitante internacional, nossa irmã lá de Portugal. Parabenizar pelo trabalho e pelo guia feito da CMA. A discussão é quente mesmo, a discussão já vem de algum tempo, evidentemente, vai durar por muito tempo ainda. A gente tem muitas perguntas, a gente tem muitas dificuldades, mas na prática, às vezes, poucas soluções, assim, práticas e claras de como tratar determinado tema. E mercado relevante sempre foi um problema para quem trabalha com competição, para quem trabalha com concorrência. Sempre foi um problema porque a gente sempre teve dificuldade de como delimitar, de como cravar um mercado relevante, né? Daí porque eu costumo dizer que isso não pode ser um feitiço, a definição de mercado relevante. A gente tem que utilizar ele como sendo um instrumento para a gente conseguir fazer a análise do caso concreto. A Silvia até comentou no começo aí da fala, dizendo, poxa, por que a gente tem que fazer isso e não vai direto para as partes concorrenciais, especificamente de rivalidade, barreira à entrada? Eu tenho uma certa dificuldade, não sei se é pelo costume de começar lá pela rivalidade, mesmo porque eu tenho que saber quem é meu rival, e quem saber quem é meu rival, eu tenho que saber o nível de concentração, o trabalho que ele vai me dar. E aí tem que ser em alguma coisa, tem que ser em algum mercado. Então, não definir o mercado relevante, eu não acho que não é uma opção, mas também eu não preciso cravar o mercado relevante, eu não preciso ter, portanto, esse feitiço. A gente pode trabalhar com cenários, especialmente em mercados digitais, isso ganha muita força, ganha muita importância, porque você tem mercado não só de dois lados, você tem mercado de múltiplos lados, e você tem aí, como vocês mesmos disseram, a Maria deixou isso muito claro, a relevância que se ganha em mercados digitais da análise de restrição vertical, da análise de verticalização. Isso é muito importante. Se pegar exatamente o que a Maria disse, a Escola de Chicago nunca deu valor a isso. Se pegar a história de análise de fusão e aquisição no mundo inteiro, você vai achar raríssimas as vezes em que uma fusão foi barrada por conta de uma integração vertical. É raríssimo isso, né? Então, algumas coisas você começa a ter relevância maior nos mercados digitais, por conta da velocidade que é o mercado, por conta das incertezas que a gente tem, especialmente o ganho de importância de tese de conglomerado, que há muito tempo no direito antitrust estava relegado, a gente estava não mais tratando disso da maneira como tinha que tratar, mas agora você percebe esses grandes grupos econômicos
com participação de fundos, especialmente em economia digital, fazendo aquisições como é que eu posso dizer? As aquisições são muito, não é hostil a palavra, mas elas são evidentemente desafiadoras e ao mesmo tempo adquirindo muitas empresas, muitas startups, e você para pensar e fala, espera aí, onde nós estamos querendo chegar? Será que isso é uma eliminação de concorrência potencial? Se você pensar Facebook comprando um WhatsApp, isso não foi barrado em nenhum lugar do mundo, será que hoje a análise teria sido diferente? Será que essa conta a gente não devia ter feito lá atrás, e aí a gente muito preocupado com as ferramentas que a gente tinha na mão, a gente pode ter deixado passar alguma coisa, porque hoje o que a gente tem que buscar, eu costumo dizer, que onde é que está o valor dessa operação. A gente às vezes está preocupado com preço, com share específico, com essa probabilidade de exercer poder de mercado, com essas análises muito ortodoxas, mas, por um lado, a gente, às vezes, não procura, evidentemente, onde está o valor daquela aquisição. Onde que se pode fechar mercado num longo prazo. Isso é importante, não só a curto prazo. E onde, às vezes, uma empresa está adquirindo uma startup ou uma empresa que está começando, que tem um share muito pequeno, mas o valor, e por isso, às vezes, o valor da operação é muito grande, eu não estou falando de valor de operação, mas por isso se paga muito caro numa empresa dessa que tem algum tipo de tecnologia, você para pensar o seguinte, isso num curto prazo, a gente já começa a perceber que pode ter uma mudança e no médio e longo prazo o valor da operação está ali e ali está a possibilidade de fechamento de mercado. Essa análise é uma análise dinâmica, não é uma análise que a gente costuma fazer em mercados tradicionais, né? Porque não porque isso não existia antes, mas é porque em mercados tradicionais, por conta da velocidade ser menor, é mais fácil você enxergar a mudança. Então, você tem uma maior segurança para poder dizer o seguinte, olha, aqui eu faço alguns cenários e estou num safe harbor. No mercado digital, deveria ser a mesma coisa, mas a nossa falta de conhecimento e a nossa insegurança faz com que a gente tenha que tomar um cuidado ainda dobrado. Então, veja só, para definir mercado relevante, em regra, em mercados digitais, como a gente fez em alguns casos aqui no Brasil, a gente cria diversos cenários, olhando para todos os lados da operação. Quais são os efeitos ali unilaterais para cada um dos lados e depois uma análise dinâmica onde cada um pode influenciar em cada situação. É isso que se faz. Como fazer? Com muito trabalho mesmo. A gente utiliza as ferramentas tradicionais que a gente tem, até onde ela nos permite serem usadas, e a partir daí passa-se para uma análise dinâmica um pouco mais qualitativa, criando cenários e criando cenários em que a gente possa, e aí a decisão da autoridade a gente sempre utiliza o cenário para tomar uma decisão, o cenário mais conservador sob o ponto de vista da concorrência. De maneira que lá na frente a gente pode dizer, até às vezes um excesso de cautela, com uma intervenção um pouco maior, mas ali a gente sabe que pegando aquele cenário a gente vai estar pelo menos, a gente acha isso, né, que a gente vai estar se resguardando um pouco mais sob o ponto de vista concorrencial. E mercado digital a gente tem todos esses problemas, que está inclusive no guia da CMA, que é uma iniciativa interessantíssima, trazer isso para dentro do guia, todas as discussões que a gente já tem nos casos concretos, que a gente faz em todos os painéis, trazer isso para dentro do guia, que é The Winner Takes All, que é efeito de rede, que é teste de conglomerado, eliminação de concorrência potencial, essa não paixão pelo mercado relevante, deixando isso de uma maneira mais clara, trazer isso para o guia. A gente já faz isso no CAD, a gente já faz isso nas nossas discussões, a gente já trata isso nas nossas notas, mas a iniciativa de trazer para dentro do guia é importante, porque dá transparência, deixa claro, muito embora o guia seja uma soft law, não há obrigação de se seguir, evidentemente que quando você faz um guia, você cria alguma coisa para que as pessoas argumentem com você. Veja, você está fugindo do guia por quê? Isso cria, de uma certa forma, uma obrigação
de que a autoridade antitrust tenha determinado padrão, porque senão não precisa fazer guia, apesar de não ser lei, mas cria um frame, cria uma moldura em que até as discussões na própria sessão de julgamento, quando você faz a sua nota partindo de uma tese ou de outra, você muitas vezes a fundamenta no guia, conforme guia tal, a gente fez dessa forma. Isso é importante, né? É importante que as pessoas saibam o que está sendo feito em economia digital. É importante que as pessoas entendam como essa análise está feita, porque o mais difícil é exatamente você, dentro de uma nota, você dizer o porquê você optou por aquele caminho e não por outro caminho. E essa fundamentação, quando ela é expressada de uma maneira clara, faz com que nos próximos casos você crie aí não só uma jurisprudência, mas uma forma de análise comum, o que vai gerando, portanto, boas práticas, vai dando transparência e vai fazendo com que todo mundo entenda o que está acontecendo. Então, sob o ponto de vista concorrencial, análise de mercado relevante sempre foi um problema. Análise de mercado relevante em economia digital, esse problema é potencializado de uma maneira muito clara, todo mundo sabe disso. A gente tem realmente dificuldades, mas a gente tem tratado o tema e aí acho que a palavra importante com muita calma. Eu tenho um medo enorme nas coisas novas da gente ser assodado e da gente acabar atropelando o próprio procedimento. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande em, quando o Estado entra em campo para tentar corrigir alguma coisa, ele inibir inovação. Ele começar a trazer outros problemas que não seriam aqueles problemas do mercado, e sequer conseguir corrigir aqueles problemas que já existem. E aí, em vez de a gente corrigir falha de mercado, a gente gera uma falha de governo. Então, veja, não tenho dúvida que tudo isso que nós estamos discutindo é de extrema importância e o cuidado tem que ser redobrado em economia digital. Mas o cuidado tem que ser redobrado dos dois lados. Redobrado no sentido da gente entender como utilizar as ferramentas, não deixar que a coisa corra solta até que chegue um momento que fique inviável ou impossível de voltar atrás ou de tratar isso como uma conduta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não proibir determinadas fusões, determinadas aquisições que poderiam ter eficiências e gerar ainda mais inovação. Então, a vida não é fácil mesmo, paciência, quem quer trabalhar com concorrência sabe que é assim. Sinto muito, você vai ter que tomar a decisão e muitas vezes as escolhas são trágicas mesmo, né? Você está numa zona cinzenta, você não sabe exatamente o que vai fazer e, portanto, esses cenários são muito importantes. E aí é lógico, todo mundo tenta acertar, nem sempre a gente consegue, mas a ideia é que a gente tenha a maior quantidade de informação possíveis, os melhores e mais diversos cenários para que a gente diminua a simetria de informação e aí consiga tomar a melhor decisão possível. O último ponto importante para eu fechar e passar para vocês é que a Maria falou uma coisa que, e isso está no guia da CMA, que para mim é de extrema importância, que a gente já tem tentado fazer isso aqui no CAD, mas ninguém fala muito, que é analisar planos de negócio. Geralmente a gente fica preso nos números ali, mercado relevante, concentração e tal, de vez em quando vai para uma análise alternativa ali ainda, quando a concorrência, quando a rivalidade e a barreira de entrada não resolve, a gente começa a fazer umas análises alternativas e tal. Mas a Maria falou um negócio que é fundamental, e aí eu vou voltar no ponto que eu toquei. O que ela está chamando de plano de negócio é o que eu estou chamando de olhar para o valor do negócio. É entender onde esses caras querem chegar quando fazem uma fusão, uma aquisição. Não é ficar olhando o número específico só que a gente tem de mercado relevante e de concentração. Porque, às vezes, o valor da empresa não aparece ali. O valor daquela operação não está mostrando nesses dados. A gente precisa entender o plano de negócio, aonde se quer chegar com cada uma dessas operações. A partir daí, a gente vai ter uma maior clareza onde é que pode estar o possível fechamento de mercado ou um prejuízo para o consumidor lá na frente, a médio e longo prazo. Bom, eu vou... a última coisa, acabei de olhar no caderninho aqui, as questões de dano, né? As teorias de dano. Essas teorias de dano realmente
não estão muito bem desenvolvidas ainda, na minha visão, nos mercados digitais, né? Nos mercados tradicionais, já tem uma dificuldade enorme em tratar isso, imagina agora dos mercados digitais. E era importante que a gente gastasse aqui, todo mundo, né? Eu digo todo mundo que trabalha com concorrência e tal, academia, junto com as agências, com as autoridades, para que a gente gastasse muito tempo e muito esforço tentando identificar teorias do dano que possam surgir, porque isso aí só vai ser resolvido a partir da prática. A gente vai bater muita cabeça ainda e a gente vai errar muito nessas teorias do dano. A gente não vai perceber algumas que já existiam à época, a gente vai inventar umas que não tem. Então, até que a gente se crie uma jurisprudência ao redor do mundo, a gente precisa entender, ter transparência, e aí a importância da cooperação internacional. É importante o CAD sentar com o CMA e dizer o seguinte: olha, eu tenho aqui, desde a história do CAD, como saiu no nosso caderno agora, 120 processos que trabalharam com economia digital. E aí diferenciar o que é economia digital como um mercado e o que é economia digital como uma ferramenta de um mercado tradicional. Porque daqui a um pouco tudo vai ser economia digital, né? Então, a gente tem que diferenciar isso. Eu não sei nem se economia digital é um mercado mesmo, né? Porque está tudo virando, não vai ter empresa daqui a um pouco que não tenha esse insumo da tecnologia como um ativo. Então, essa é a importância do CAD sentar com a CMA para poder dizer: olha, aqui estão os meus casos, olha o que a gente fez. Ô, CAD, isso aqui eu faria de forma diferente. Poxa, você não pensou nisso, não fez isso. E a mesma coisa com todas as outras agências. Os problemas são os mesmos. A gente está sempre tendo uma tendência de concentração em todos os mercados. E é isso, o que a gente precisa saber é como tratar isso da melhor maneira possível, olhando para o consumidor, né? Então, está aí agregando, já vou deixar uma dica para um próximo evento do IBRAC, dentro de mercados digitais, como é que a gente poderia discutir cooperação internacional. Sob o ponto de vista, veja, de melhores práticas, e aí a gente às vezes tem dificuldade de fazer cooperação internacional quando a gente traz casos concretos, porque muitas vezes a gente não tem o waiver para poder trocar as informações que a gente precisava. Mas, de repente, a gente cria um clean team. Olha, eu já inventando aí história de gun jump para fazer cooperação internacional. Sei lá, a gente criar alguma coisa onde a gente consiga discutir os pontos importantes sem tratar dos nomes das empresas, sem tratar dos dados. A gente criar uma discussão dessa com FTC, com DOJ, com a Europa toda, com Ásia, Brasil, para a gente começar a pensar o seguinte: poxa, seleciona os 10 melhores casos de economia digital em que teve algum remédio e tal, a gente separa por temas, tira os dados e a gente precisa discutir teoria do dano, a gente precisa discutir solução. E aí eu acho que a gente pode começar, porque está acontecendo, todo momento está acontecendo. E se eu pego 15 casos de um lado, 15 casos do outro, assim, 10 jurisdições, a gente tem 150 casos para discutir. A gente começa a ver o que está sendo feito certo, o que está sendo feito errado, o que pode melhorar. Bom, eu vou ficar por aqui, estou à disposição aí para as perguntas, se alguém tiver. Obrigado mais uma vez pelo convite, prazer te ver aqui, Maria, prazer enorme, viu? Muito obrigada, Alexandre. Bom já ver que a cooperação internacional começa aqui agora. Queria passar a palavra para o Márcio Soares, que vai fazer alguns comentários. Obrigado, Silvia. Bom dia a todo mundo. Enfim, prazer aqui estar participando desse debate que é super importante. E eu queria pegar um gancho aí na fala do Alexandre, que eu achei super bem colocado e traz um ponto que, na minha visão, é muito importante, que eu também tenho dificuldade de falar que a gente se afastar por completo de uma discussão de mercado relevante. Eu acho que é muito difícil, né? Acho que tem um artigo interessante do Lewis Kaplow, professor de Harvard, lá de 2010, onde ele até propõe o abandono total, né? Que ele fala why ever define markets. Eu acho também bastante difícil, né, você eliminar por completo essa discussão.
Por outro lado, ele tem que ser só um instrumento, né, principal, entender a dinâmica de como que os mercados, principalmente como que esses players funcionam, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Acho que não é que a definição de mercado em si seja um instrumento falho ou já passado, né? Acho que o desafio é, de fato, a entender que hoje, na economia como um todo, e quando a gente fala de economia digital ainda mais, a realidade ela se movimenta de uma forma tão dinâmica e tão rápida que você pode, enfim, a discussão pode passar antes de você chegar numa conclusão de qual é o mercado em questão, né? Porque o mercado está se transformando. E em determinadas situações, onde você tem principalmente uma nova inovação, você vai ter, e a gente já viu isso na prática, enfim, situações que, se você fosse definir exatamente o mercado baseado naquele serviço que a parte faz, você pode chegar numa situação que ela é a única empresa que faz aquilo, né? Então, aquela empresa não vai poder fazer mais nada, né? Então, acho que passar para essa análise dinâmica, enfim, pensar que em alguns cenários, como o Alexandre coloca, e dali partir para entender exatamente, né, o que é essa operação, como que essas empresas estão se relacionando e como que elas devem passar a se relacionar, né, olhar sempre de uma forma prospectiva. Eu acho que é a melhor forma possível, né? Eu, pelo menos, enfim, nos casos, eu tento falar muito sobre isso, né, e da gente evitar uma grande batalha em relação à definição de mercado em si e acabar tendo pouco tempo para se discutir o que eu acho que é mais importante, que é a essência da dinamicidade da competição em si, e entender qual é o efeito que aquela operação vai ter, seja para o bem, seja para o mal, né? Eu acho que a gente tem alguns casos, o caderno mais recente aí do DE sobre mercados, sobre plataformas digitais, ele é muito interessante, porque ele traz, né, vários casos, traz um histórico interessante, onde você vê como que discussões aí relacionadas a mercado relevante foram tratadas ao longo dos últimos anos, né? Eu acho que tem casos ali acho que facilmente dos últimos 5, 10 anos. E é interessante você ver a evolução, né? Porque antes você tem uma discussão em que medida o online e o offline e o físico competiam entre si, né? Hoje, eu acho onde é o mais importante aqui para a gente, não é essa discussão, ela é mais sofisticada, que é entender como é que, enfim, o todo, e às vezes, enfim, uma concorrência intraplataforma ou entre plataformas se dá na prática, né? E aí você entender o próprio modelo de negócios dos players que estão envolvidos, né? E como que outros modelos de negócio exercem pressão competitiva entre si é muito importante, né? Acho que tem um caso mais recente que é citado ali, que eu conheço no detalhe, tive o prazer de participar, que é o caso dos classificados online de imóveis, que é um caso, talvez, na minha opinião, um dos que você vê, né, de forma mais concreta essa análise dinâmica, né, onde a Superintendência Geral ela chega numa definição de mercado, mas ela diz que, bom, ela chegou nessa definição de mercado, só que dentro dela ela considera e reconhece que diferentes modelos de negócio estão competindo entre si ali. Então, ele considera os próprios classificados, mas considera os marketplaces, considera, enfim, sites próprios, porque ela entendeu que, de fato, todos esses players exercem pressão competitiva, às vezes em diferente grau entre todos, e chega a falar de uma forma concreta ali, né, de reconhecer essa fluidez aí das fronteiras do mercado relevante e propõe que se esteja conferido menos peso
para essa discussão, né, para que você possa priorizar a avaliação da probabilidade, né, e dos incentivos de exercício de poder de mercado, que é onde que a gente, enfim, que é o que importa de fato. Então, eu acho que, na prática, eu acho que isso é importante. Aí, começar por entender o próprio negócio, o próprio modelo de negócio dos players que estão envolvidos na operação, eu acho que ele é crucial. Né? Eu acho que para depois você pode colocar, você vai chegar em algumas possibilidades de definição de mercado aqui, mas deixando essa porta para que você analise essas diferentes características, né? E também analisar os efeitos que cada lado, né, da plataforma vai sofrer com uma determinada operação, né? Você tem aí casos em que você deve ter até definições de mercado relevantes diferentes quando você tem uma plataforma com mais de um lado. É claro que você precisa entender como é que esses lados se relacionam, porque é claro que os efeitos de rede eles são sempre relevantes, mas, por vezes, o que é relevante e a possibilidade de exercício de poder de mercado em um lado da plataforma e na sua interação com a audiência daquele lado da plataforma é diferente do outro. Tem um caso também interessante, aí, também mais recente, do CAD envolvendo plataformas de comparação de preço, por exemplo, onde, naquele caso, reconheceu-se que essas plataformas elas estão evoluindo o seu próprio modelo de negócios e passando a atuar mais como marketplace, né, deixando de ser só um metabuscador ou uma ferramenta de mera comparação, e que a interação com quem acessa para ter o serviço de comparação em si, com a plataforma, é diferente da interação com quem está anunciando. Né? E aí, naquele caso, você teve ali o CAD olhando e até definindo, né, o mercado de forma diferente para cada um dos lados. Então, eu acho que essa análise mais ampla aqui, e mais dinâmica, ela é o mais importante, né? Eu acho que isso, para fechar aqui, eu acho que tem um artigo recente também do Caio com o Filipe, que eles falam sobre o caso Amex, né, que eles também falam sobre essa questão, eles propõem ali uma sistemática, né, uma metodologia de se acessar o mercado relevante, e que o primeiro passo que eles colocam é justamente entender o próprio modelo de negócios em si, né? Então, eu acho que essa discussão, no final, ela talvez seja mais ampla, porque eu vejo isso mais como uma metodologia de análise do que uma discussão sobre definição de mercado em si, né? Eu acho que a definição de mercado, como já foi colocado aqui, ela é um dos passos, não deve ser um fim em si mesmo, e ela precisa ser cada vez mais fluida aí, para que se você consiga capturar o que está acontecendo. Eu queria só colocar um pouco essa visão aqui, reagindo um pouco ao que a Maria e o Alexandre falaram. Muito obrigada, Márcio. Acho que são até exemplos práticos aí de casos bem importantes para a gente ter em mente. E acho que tem um ponto também relevante que você e o Alexandre colocaram, essa questão da gente olhar mais para frente do que para trás, porque talvez o histórico tenha menos a dizer sobre o futuro do que nos mercados tradicionais, né? Então, a gente investigava setores tradicionais com dinâmica competitiva bem consolidada, a gente teria uma condição melhor de prever o futuro se a gente olhasse para trás. E aqui é esse outro desafio que os mercados digitais trazem para a gente, para essa investigação, tanto de mercado relevante em si, mas também de toda a dinâmica competitiva. E aí, nesse sentido, isso vai ganhando mais relevância ainda, até porque também li com o que o Alexandre comentou, tudo na economia está se digitalizando, mas cada segmento, cada setor em algum grau. Alguns setores já existiam, são bem consolidados,
e a digitalização vai por um canal ou por um segmento específico, né? Por exemplo, o varejo já é um mercado bastante consolidado, tem uma dinâmica competitiva bem estabelecida, e o e-commerce surge como um elemento a mais de concorrência. Agora, tem outros mercados que só existiram a partir do momento que começaram a existir plataformas digitais com avanço tecnológico, e eles só existem nesse contexto de plataformas digitais. Isso impõe uma dinâmica competitiva diferente, uma discussão dos efeitos ou das características das plataformas digitais diferente para a dinâmica competitiva e como isso tem que ser analisado. Também outro exemplo é o setor de saúde, que tem uma dinâmica competitiva bem consolidada, uma jurisprudência, inclusive, de análise bem consolidada, e conforme vão surgindo novas formas de atuação, as health techs vão surgindo, ganhando relevância, vão trazer um elemento adicional, mas já no mercado pré-estabelecido, o que tende a ser diferente da análise de mercados que só surgiram no contexto de plataformas digitais. Então, são desafios realmente grandes nesse sentido e que colocam em discussão como que a gente vai olhar, seja em termos de ferramentas, de métodos inclusive econômicos, quantitativos, que evidência passa a ser relevante, a partir do momento que o histórico talvez diga pouco sobre o futuro e a gente tem que colher outras informações. Então, eu queria aqui convidar o Helder para comentar um pouco essa discussão, depois, claro, abrir para os demais fazerem suas considerações, mas começando com o Helder, que ferramentas, evidências poderiam ser utilizadas, o que temos é suficiente, não é? Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar também os colegas do painel e todos os participantes e agradecer muito o convite, que é um prazer enorme para mim estar presente e contribuir para este debate, que é sem dúvida um debate muito interessante e muito atual e muito importante. Eu talvez gostasse de começar por dizer que o básico é, como já foi dito aqui, que a definição do mercado é um instrumento essencial na análise de concorrência. Portanto, é essencial essencialmente porque nos delimita uma área de análise. Portanto, vai-nos delimitar uma área de análise e com base nessa área de análise nós vamos poder avaliar, por exemplo, sobre se existe poder de mercado, qual é a concorrência atual e potencial. E, portanto, isso já era um problema antes dos mercados, das plataformas digitais, sempre foi assim, continua a ser um problema com as plataformas digitais. E, portanto, então o que é que as plataformas digitais trazem de novo? As plataformas digitais trazem ingredientes adicionais na análise. E, portanto, a Maria já identificou muito bem as características principais que distinguem as plataformas digitais, eu não vou repetir, queria pegar apenas numa delas, que falou, que é a questão das externalidades existentes e cruzadas entre diferentes lados do mercado. Portanto, as plataformas são, no fundo, agentes de intermediação entre grupos de agentes económicos, em ambos os lados do mercado, sendo certo que esses grupos estão interligados entre si naquilo que a economia se designa por cross-group externalities. O cross-group network effects. E, portanto, isto levanta um conjunto de problemas adicionais, além dos problemas que já existiam nos mercados tradicionais. E eu queria, nesta minha intervenção, falar um pouco sobre, de uma perspectiva económica, qual é a minha opinião pessoal sobre quais são os grandes desafios, os 2 ou 3 grandes desafios que esta característica adicional das plataformas digitais acaba por criar. Sendo certo que eu gostava de começar por dizer imediatamente que concordo inteiramente com o que disse o Alexandre. A análise, nomeadamente a análise económica de concorrência, tem que ser ancorada numa definição de mercado. Portanto, não definir o mercado é adiar um problema, na minha perspectiva. É adiar um problema, portanto, acho que nem é desejável, até porque em termos de aplicação da lei da concorrência europeia, numa grande maioria dos casos isso é obrigatório, portanto o mercado tem que ser definido. E se entrarmos mais tarde na definição de remédios, os remédios têm que ser definidos com base ancorados numa definição de mercado. E eu vejo com muita dificuldade a definição de remédios se eu não tiver de suporte um mercado referencial em relação ao qual eu consiga perceber como é que aqueles remédios vão funcionar para resolver um determinado problema competitivo. Portanto, isto em termos de introdução. Então, quais são os problemas essenciais que eu vejo em termos de análise económica e pegando aqui um bocadinho, tentando dar o meu contributo pessoal para a minha leitura da literatura económica nesta área. Eu acho que há essencialmente 3 grandes desafios
na definição de mercado. O primeiro é quase trivial, que é quantos mercados é que temos definido. Porque se as plataformas são multilaterais, isto é, se têm mais do que um lado, eu defino um mercado ou defino vários mercados. Isto é uma questão que parece simples e básica, mas que é muito difícil de responder e tem que ser respondida caso a caso. E aqui eu acho que o principal contributo em termos de literatura económica que foi dada para esta discussão é um conjunto de trabalhos do Lab Filistrucci, que é um italiano que está sediado em Tilburg e no Estado de Florença, em que ele basicamente o que diz, a proposta que faz é: vamos dividir as plataformas em dois tipos. Plataformas, um grupo de plataformas são aquelas tipo Airbnb, que são plataformas que no fundo vendem transações, não só intermediam dois lados de mercado, como no fundo há uma transação, vendem a transação entre agentes económicos que estão em lados distintos do mercado. Quando assim é, o que ele diz é, quando assim é, o produto é a transação. O que a plataforma está a vender é um serviço de matching entre pessoas que estão, entre agentes que estão em diferentes lados do mercado. Portanto, é um mercado que deve ser definido. E continua e diz, então, e qual é o instrumento? O instrumento é o Snipp Test, que é o mesmo que utilizamos na análise de mercado tradicional, só que o que ele explica é como é que nestes mercados específicos o Snipp Test deve ser flexibilizado e adaptado para a definição do mercado. Portanto, teoricamente parece simples, na prática não é simples. Porque se olharmos, por exemplo, para a aplicação no mercado explícito das plataformas de entrega de comida online, há dois casos recentes, um da CMA, salvo erro é a fusão da Just Eat com a Angry House, em que o que a CMA foi fazer foi dizer exatamente isto: há um mercado, porque o que a plataforma está a vender é a transação, e portanto nós temos que olhar para um mercado apenas e avaliar o dano líquido que a operação colocaria naquele mercado, se aprovado. Se olharmos exatamente para o mesmo setor em Espanha, uma fusão recente que envolve também Just Eat com, neste caso lá na Vera Roja, a opção foi outra, foi a de definir vários mercados. Portanto, duas autoridades europeias no mesmo setor tomam opções completamente distintas. A Comissão Europeia, obviamente que tem avaliado operações em diferentes, envolvendo diferentes plataformas digitais, e tanto quanto é do meu conhecimento, nunca veio dizer esta é a abordagem que deve ser seguida explicitamente. E, portanto, há aqui uma primeira dificuldade para mim, que é quantos mercados é que temos que definir. Sendo certo que eu acho que o instrumento deve ser um case-by-case analysis e o instrumento deve ser o Snipp Test. Concordo com o Alexandre que deve ser flexibilizado e complementado com análises quantitativas, algumas tipo surveys e inquéritos, e também com alguma informação qualitativa sobre concorrentes, agentes do setor, e etc. por aí adiante. Portanto, este é, quanto a mim, o primeiro problema que eu diria que é novo quando estamos a falar em plataformas digitais, que é quantos mercados é que vamos definir. O segundo problema é que em algumas destas plataformas digitais, num dos lados do mercado não há preço, ou pelo menos não há um preço visível. Portanto, as plataformas praticam preço igual a zero. Portanto, há um grupo de consumidores que está de um lado do mercado que não paga, pelo menos não paga pecuniariamente um preço visível. E, portanto, houve quem defendesse, há pessoas que defendem, que vêm dizer que nesse caso não há mercado. Eu acho que isto é uma abordagem errada, conceptualmente errada. O facto de não haver preço não significa que não exista mercado de todo, até porque há razões económicas para que o preço possa ser zero. E, portanto, destacando duas ou três. A primeira é basilar, que é perceber porque é que há um lado do mercado em que o preço é zero. O que a teoria económica vem dizer é que é natural que as plataformas digitais não cobrem o mesmo preço nos dois lados do mercado. E há cerca de 15 anos atrás, Mark Armstrong, o que veio dizer, numa das contribuições mais importantes da economia da concorrência nesta área, o que veio dizer é que é natural que a estrutura de preços seja enviesada,
subsidiando ou beneficiando, digamos assim, o lado do mercado que cria mais externalidades para o outro lado do mercado. Portanto, no fundo, o lado do mercado que vai criar mais efeitos cruzados de rede para o mercado, para o segmento que está do outro lado da plataforma, deve ser beneficiado com um preço mais baixo. E, portanto, muitas vezes o preço mais baixo é zero, é não pagar. Não é? E, portanto, isto é uma característica intrínseca destes mercados e é uma forma das plataformas também garantirem que têm os dois lados on board, the two sides are on board, não é? que é um pressuposto básico para a viabilidade das mesmas. O segundo ponto é o facto de não haver, se pensarmos, por exemplo, no Amazon Marketplace, por exemplo, o facto de os consumidores não pagarem uma access fee, que é paga pelos vendedores, não quer dizer que não a paguem indiretamente, porque nada impede que os vendedores passem pelo menos parte da FII que pagam à plataforma em termos de preços mais elevados nos produtos que vendem aos consumidores. Portanto, pode haver pass-through. E depois há, obviamente, uma discussão que está relacionada com isto e que, quanto a mim, é extremamente importante, que é, muitas vezes, os consumidores pagam com dados e com a sua atenção, não é? E, portanto, a Comissária da Concorrência, Margaret Vestager, veio dizer há cerca de 1 ou 2 anos atrás, numa das suas intervenções, data is the new currency. Foi basicamente uma das mensagens que tentou passar numa das suas intervenções. E, portanto, no fundo, é dizer, bem, os consumidores, no fundo, estão a deixar os seus dados, estão a deixar a sua browsing history quando fazem as suas aquisições e utilizam as plataformas. E o que é certo é que esses dados podem ser utilizados pela própria plataforma internamente, em termos de target advertising, em termos de price discrimination, que têm efeitos positivos e negativos no bem-estar dos consumidores, e podem até ser vendidos a terceiras entidades, que muitas vezes utilizam esses dados com outros grupos de consumidores. E, portanto, o efeito, a importância dos dados neste mercado não deve ser de todo ignorado. Um terceiro ponto, sendo certo que aqui também há propostas para adequar o instrumento do Snip Test para estes mercados com zero price, em que basicamente o que os economistas vêm dizer é, bem, se o preço é zero, não podemos estar a dizer que o monopolista hipotético vai aumentar o preço de 10%, porque se parte de zero, um aumento de 10% sobre zero é zero. E, portanto, há alternativas que é dizer, bom, nós podemos utilizar o mesmo Snip Test, o mesmo instrumento, como uma thought experiment, no fundo a mesma lógica, e adaptando numa lógica de alteração da qualidade, que é dizer, em vez de pensarmos em aumentos do preço, vamos pensar em variações da qualidade. Parece-me boa a ideia, é um pouco difícil, quanto a mim, de implementar na prática por uma questão simples. Eu não conheço nenhuma definição de qualidade objetiva indiscutível em plataformas digitais. E, portanto, aqui acho que temos um problema que tem que ser endereçado. A terceira questão que eu queria levantar aqui, relacionada com a definição do mercado, tem que ver, do ponto de vista económico, com aquilo que a economia se costuma designar por homing decisions, que no fundo é perceber se os consumidores fazem single homing ou multi-homing, isto é, se escolhem uma plataforma ou mais do que uma plataforma para determinado padrão de consumo em que estão inseridos. É uma decisão, analisar esta característica do mercado é extremamente importante em termos de análise de mercado também. Em primeiro lugar, porque as decisões dos consumidores de do lado do mercado, sobre se fazem single homing ou multi-homing, vai afetar o comportamento do lado do mercado oposto. A título de exemplo, se pegarmos numa plataforma, considerarmos em abstrato uma plataforma de transporte de passageiros, tipo Uber, em exemplo académico, se existirem apenas 2 plataformas e se todos os motoristas decidirem associar-se às 2 plataformas, do ponto de vista dos consumidores, passa a ser indiferente qual plataforma escolher e basta escolher uma. Portanto, se há multi-homing do lado dos motoristas, é provável que os consumidores precisem apenas de se unir a uma plataforma do seu lado. E, portanto, as decisões estão interrelacionadas. Depois, se eu tenho, de um lado do mercado, se os consumidores estão todos a fazer single homing, o que isso quer dizer é que eles olham para as plataformas como alternativas. E, portanto, aí, claramente, estamos a falar de um mercado em que todas essas plataformas
estão envolvidas. Por outro lado, se pegarmos numa situação que é conhecida em economia por competitive bottleneck, que é a situação em que temos single homing de um lado e multi-homing do outro lado, o que normalmente acontece é que, portanto, os agentes económicos que estão do lado da plataforma em que há multi-homing só conseguem chegar aos consumidores do outro lado da plataforma se escolherem a plataforma específica que estes consumidores estão a utilizar, o que equivale a dizer que essa plataforma tem uma espécie de poder de monopólio no acesso àqueles consumidores. Não é um problema novo, é um problema que já existia na economia das telecomunicações com as tarifas de terminação nas comunicações móveis, mas é um problema que está intrinsecamente ligado com a definição do mercado. Eu podia falar, tinha planeado falar aqui um bocadinho, por exemplo, no mercado das comunicações eletrónicas, mas se calhar penso que para a primeira intervenção podemos ficar por aqui e volto mais tarde, se assim me entender. Obrigado. Ótimo, Helder. Acho que pontos bem relevantes, de fato. A gente até vai discutir isso mais adiante, que não definir o mercado pode ser só postergar um problema, e realmente hoje em dia com mercados digitais a discussão de preço ganhou uma dimensão bem diferente, não que necessariamente ele reduziu sua importância, mas é como você já explicou, tem várias formas de você ter preço zero, não necessariamente até porque o preço não existe, e essa ideia de que, no fundo, quando você está precificando dos lados diferentes da plataforma, tem um subsídio cruzado natural, racional e benéfico para todo mundo, eventualmente, a depender da estratégia da empresa. Agora, também tem formas de preços não monetárias, né? Então, olhar só para preço monetário e tentar definir mercado, avaliar a migração de consumidor com base só em preços monetários também seria um equívoco. Agora, a vantagem de olhar o preço monetário é a objetividade. Qualquer outra variável ganha uma dimensão subjetiva tão grande que também dificulta as análises daqui para frente, e muitas vezes o que a gente tem visto é que, enquanto evidência para discutir a existência da dinâmica competitiva e até no limite até que ponto isso ajuda a definir o mercado relevante, por vezes é um retrato atual de como tem funcionado a migração entre consumidores, muito mais do que o histórico, já que o histórico dificilmente vai dizer alguma coisa sobre o futuro. Não sei se algum dos panelistas gostaria de comentar, acrescentar algum ponto, algum exemplo, algum caso concreto em relação ao que o Helder já disse, ou se a gente, inclusive, aproveita a deixa dele para já avançar para o próximo tópico, que é justamente essa discussão da postergação da definição do mercado relevante, né? A gente, quando define cenários, ou opta por não definir no mercado relevante, pode ser que você chegue a uma conclusão ao final da análise que nenhum cenário desenhado ali, do mais conservador ao menos conservador, foi possível enxergar algum problema concorrencial, logo a conclusão é por não há problema concorrencial. Mas, geralmente nessas situações, a definição do mercado relevante também ela fica menos crítica, né? Se nenhum mercado desenhado, nenhum cenário, a preocupação concorrencial existe, é um caso mais simples de se tratar. Agora, a questão é justamente nos casos mais complexos, em que, a depender do cenário do mercado relevante, você pode ter problema concorrencial, e o problema concorrencial pode variar dependendo do mercado relevante que você define. E aí, como é que a gente resolve o problema? Então, na hora que a gente vai desenhar um remédio e aplicar esse remédio, qual que seria, então, a melhor forma de se você, então, fazer esse desenho, né? Até porque se você for sempre adotar uma política só conservadora, então tem problema, eu vou olhar para o cenário mais conservador para definir o remédio, talvez também não estejamos ali adotando a postura mais proporcional e conferindo também a maior previsibilidade para o mercado sobre como pode vir a ser a intervenção de truste. Então, por isso que eu queria agora até passar, começando aqui pela experiência brasileira, começando pelo Márcio, mas também contando com as contribuições aqui do Alexandre, depois abrindo, claro, para o Helder e para a Maria, como é que vocês acham que a gente poderia contornar essa situação? Márcio, por favor. Claro, só uma pergunta, eu vi a Maria levantar a mão, eu não sei se ela queria comentar o que o Helder ia falar, ou se... Era muito brevemente, Claro. Para só referir 2 ou 3 casos da CMA que poderão ser relevantes para ver como, na prática, a CMA tem aplicado o que exatamente o Helder descreveu e como realmente esta situação de avaliar os efeitos
num dos lados ou em ambos os lados da plataforma ou só um mercado, é realmente muito específico cada caso. Eu só por breve preferência queria referir o Amazon Deliveroo, podem pesquisar o caso de fase 2, muito interessante, onde se avaliam esses aspectos, e também, como eu acho que já tinha mencionado, Viagogo StubHub. Realmente todos estes aspectos são muito caso específico. E Amazon Deliveroo também analisa a relevância do multi-homing versus just utilizar uma das plataformas single-homing. É só. Ótimo, desculpa, Maria, não tinha percebido você levantando a mão. Márcia, por favor. Perfeito. Bom, eu acho aqui que eu entendo essa preocupação, e eu concordo com o que foi dito aqui, né, de que também deixar a discussão dos mercados relevantes mais para frente, né, adiar um problema, ou pelo menos um desafio, não vou falar do problema, né. Mais do que isso, eu acho que ela a gente está falando aqui da importância, né, do mercado, da definição do mercado relevante como ferramenta, né, de análise em si, né. E ela tem essa sua importância, que eu acho que ela nunca vai deixar de ter. A gente está falando aqui de como que eu aplico ela de uma melhor forma, dadas as realidades e os desafios que nós enfrentamos hoje em dia, nesses casos envolvendo ferramentas digitais aqui, né, acho que é mais amplo do que mercado digital, né, até a definição de mercado digital em si já é uma discussão em si própria, mas eu acho que aí, quando a gente passa para o remédio, aí eu acho que a gente tem que ser mais cauteloso ainda, né? Porque, a não ser numa situação em que e que o remédio em si visa uma transferência efetiva de share, né? Ou pelo menos, enfim, diminuição efetiva de share, e aí sim a discussão sobre a definição de mercado, ela vai ser crucial, porque eu tenho que entender qual é o share que eu estou abrindo mão, né? Eu acho que, na prática, o que eu vejo é que ela, para a definição do remédio em si, essa fluidez que a gente está dizendo aqui, que é importante dar a definição de mercado relevante, eu acho que ela ainda deve ser maior, né? Porque eu vou utilizar a ferramenta para chegar no problema, né? Ou pelo menos numa preocupação, e aí depois eu vou pensar na forma de remediar. É claro que quando a gente está falando o seu ponto, né, Silvio, eu acho que, da forma como eu vejo, se eu me ater ou se eu me agarrar a uma definição de mercado muito restrita, né, pode ser que eu acabe entendendo que há problemas maiores do que haveria se eu estivesse olhando para uma definição de mercado maior. É claro que tem exceções a isso, mas na grande maioria das vezes esse é o caso, né? E aí isso pode gerar a necessidade de remédios maiores, né? Mas eu não sei necessariamente se, principalmente nesses mercados com muita fluidez, se a definição de mercado relevante ela vai ser tão impactante, tão importante para o desenho do remédio em si, né? Eu acho que aí eu tenho que olhar ainda mais, né, para como que eu vou permitir entrada e validade. Aí eu acho que eu vou deixando a discussão na prática ali sobre a definição de mercado para uma posição mais secundária. Então, acho que eu não sei se você tem dois momentos tão diferentes assim do que eu estou querendo dizer aqui, sabe? Eu acho que, e se a gente pensar em dois momentos da análise, né, de como que você resolve um caso na prática, me parece que
essa discussão ela deveria chegar madura e talvez até superada no momento em que eu vou discutir o remédio propriamente dito. Né? Ela já deveria ter estabelecido, né, o framework ali para eu chegar nisso. Né? Mais importante, eu acho, do que a discussão do mercado relevante, e talvez, enfim, relacionada a ela, eu pensar não só nessa decisão de se remédios são necessários ou não, mas se a conclusão for que são, como que esses remédios vão sobreviver ao longo do tempo, eu acho que aí ela é muito importante. E pensar em mecanismos de remédios que possibilitem uma revisão, eu acho que vai ser cada vez mais importante aqui nesses casos. Né? Claro que tem remédios que você não tem como rever, né? Um remédio onde você se envolve um desinvestimento em si, ele é satisfatível em si próprio. Né? Mas eu acho que mais e mais a gente vai ver remédios que são híbridos, né? ou muitos remédios de natureza aí, comportamental também, que deveriam ser reavaliados, né, ao longo de um determinado momento. E aí eu acho que seja para o bem, seja para o mal. Né? Eu acho que a análise ela vai continuar. Né? Eu acho que isso que vai ser uma tendência aqui, que é um desafio enorme. Tá certo, Márcio, acho que esse é um ponto mesmo. Assim como o mercado relevante vai tender a se modificar ao longo do tempo, é possível que os remédios tenham que ter essa flexibilidade maior para acomodar as novas realidades do mercado e ver se realmente segue endereçando a preocupação concorrencial. Alexandre, teria alguma consideração a fazer a esse respeito? Assim, o Márcio falou que vai ser para o bem ou para o mal, geralmente é para o mal, viu, Márcio? Remédio é um problema para a gente aqui. Quando ele é estrutural, ele tem começo, meio e fim. E mesmo assim, às vezes dá problema porque você não consegue executar. Quando é comportamental, em economia tradicional, já é difícil. Você está vendo os problemas que a gente está tendo nos casos recentes aqui no CAD. Isso em economia que a gente conhece o mercado, que a gente já tem várias fusões e aquisições aqui, que a gente já analisou. Quando a gente vai para a economia digital, aplicar um remédio comportamental numa coisa que a gente sequer conhece direito torna um exercício de futurologia. É muito difícil. Né? E aí o problema é não só aplicar o remédio, porque papel aceita tudo, né? O problema é como fiscalizar o remédio. Como é que eu vou acompanhar esse remédio? Como eu vou monitorar esse remédio? E aí isso pode gerar um problema muito grande. Eu sinceramente, eu não tenho solução para isso, não. Eu acho que a solução vai ser meio que na prática, assim, a gente tentar ir redescobrindo como endereçar isso. Porque o problema, e a Silvia tocou nesse ponto, o problema em determinada operação, a partir dos cenários que você faz, você pode ir desde a aprovação sem restrição, passando por remédio ou uma reprovação total, a depender dos cenários. O que a autoridade antitruste tenta fazer é sempre pegar o cenário mais conservador. Mas o mais conservador tem esse paradoxo. Se eu for muito conservador, eu posso barrar a operação, ou tranquilamente barrar ela e até estar gerando um problema, porque essa operação pode ter eficiências e tal, enfim, não é o que a gente quer. Ao contrário, se eu sou muito leniente, eu não me preocupo com os problemas que a gente vai ter no futuro. Então, muitas vezes, a gente, a partir da escolha dos remédios, a partir da escolha dos cenários, a gente encontrar um cenário em que a gente possa, inclusive, aplicar algum remédio, de preferência estrutural. Na prática, é isso. E aqui, eu estou te dizendo o que realmente acontece no momento em que a gente está fazendo a análise da operação. Todos esses cenários aparecem. E a gente precisa tomar uma decisão. A decisão, a mais cômoda, sob o ponto de vista, e aqui com toda sinceridade, a mais cômoda sob o ponto de vista do gestor,
é dizer o seguinte: vou reprovar a operação. Super confortável. Eu tenho um argumento de grandes concentrações e acabou. Eu reprovo a operação. A imagem vai ficar perfeita, é isso. Tá? Para o gestor, vai dizer, nossa, está vendo, olha lá, ali tem um CAD que realmente não deixa passar nada. Mas não é esse o objeto do CAD. Não é, acho que isso não é pensar, no final do dia, na concorrência, pensar no bem-estar do consumidor, pensar no ambiente de negócio adequado. Não é assim que se tem que fazer. O que tem que se fazer é arrumar uma solução adequada para aquele problema. E a adequada não é a mais fácil. Mas reprovar a operação é fácil. Qualquer problema que suba ali dos 20%, se você quiser argumentar qualquer coisa e vai by the book, você reprova. Você cria uma dificuldade. E você reprova. Mas a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para achar a melhor solução. E a melhor solução é, a partir de entender esses cenários, e aí tentar utilizar algum remédio, e, portanto, por isso muitas vezes saem alguns remédios meio malucos, assim, é a vontade de acertar, e a gente acaba errando mais do que qualquer outra coisa, era melhor que fosse reprovado. E aí quando a gente pensa que a definição de mercado relevante, ou a análise do mercado relevante vai ter que se adaptar, também vai se adaptar à aplicação dos remédios. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo porque a gente precisa evoluir um pouco nessa história. Na maioria dessas operações, o remédio estrutural é barrar a operação. Não há remédio estrutural para fazer. E aí, quando você vai aplicar um remédio comportamental, você tem uma série de dificuldades. O custo para a administração pública de monitoramento e a própria efetividade ou eficiência desse remédio. E aí, quando você está nessa incerteza, parece mais lógico você partir para a decisão binária. Ou reprova ou aprova. O remédio comportamental não resolve. Solução? Não tem, a gente vai ter que criar, e aí a gente precisa conversar. E acho que o mundo inteiro precisa sentar e discutir, a gente precisa aprender com as outras pessoas. A gente precisa ouvir o que está acontecendo, a gente precisa pegar a experiência, porque essa coisa não se resolve com estudo acadêmico. Isso aí vai se resolver na prática e com uma análise contrafactual. É isso que vai acontecer. Erros e acertos. A gente, pela nossa história, já sabe que vários remédios que foram aplicados nos últimos 7 anos aí, desde a lei nova, não vão ser mais aplicados aqui no CAD, porque a gente viu que não funcionou. A gente tem um caso recente agora que nós estamos com um problema enorme, de uma operação que já está aí há mais de 5 anos, com um viés de reanálise da operação. Uma decisão já do CAD proferida, e uma discussão já proferida a decisão, e agora volta-se o caso ao tribunal para uma reanálise em função de um recurso. Isso é um problema. O que fazer? Errou-se no remédio lá atrás, mas não seria pior se tivesse reprovado a operação? Veja, até hoje, com a reanálise do caso, 5 anos depois, 6 anos depois, a decisão se tomar hoje não é fácil. Se a operação fosse hoje, o que será que o CAD faria? Isso nós estamos falando de uma economia tradicional, não estamos ainda falando de economia digital. Se fosse em mercado digital, nossa dificuldade seria ainda muito maior. Claro, com certeza a dificuldade vai ser bem maior aqui em mercados digitais. Aí queria abrir então para, emendando a provocação do Alexandre aqui, emendar para a experiência internacional aqui, a Maria e o Helder, se eles teriam casos ou alguma questão a comentar. O Helder já levantou a mão, por favor, Helder. Obrigado. 2 notas muito breves. A primeira é que estou muito de acordo com o que disse o Márcio. Eu acho que, de facto, a tendência vai ser uma tendência para a adoção de cada vez mais remédios comportamentais ou híbridos em casos envolvendo plataformas digitais. E a razão é simples. É que há uma dificuldade grande na adoção de remédios que já era anterior às plataformas digitais, que é a escolha entre um tipo de remédio ou outro. E quando se escolhe um remédio estrutural, a ideia é sempre resolver um problema
de uma vez por todas e não ter que monitorizar, supervisionar, como acabou de dizer o Alexandre. O problema é que isso tem a outra face da moeda, que é, se o remédio, o estrutural, é mal aplicado, o erro não tem solução. E, portanto, não pode ser corrigido à frente. E, portanto, nós estamos em mercados em que as plataformas digitais operam em mercados que têm fronteiras fluídas, não é? E, portanto, que vão variando, em que há modelos de negócio diferentes que vão coexistindo uns com os outros, em que há novos players que vão avançando, em que há inovação tecnológica. E, portanto, para mim, o que me parece fundamental é que a definição do mercado e o acompanhamento do remédio sejam feitos de mãos dadas, isto é, que sejam feitos ao mesmo tempo. Isto é, vai-se avaliando como é que o mercado vai evoluindo e vai-se ajustando o tiro no remédio que foi escolhido. O Alexandre perguntou, isso tem o problema da monitorização. Concordo com isso. Eu já estive do lado do regulador, já trabalhei, quer na Autoridade da Concorrência em Portugal, quer no regulador das comunicações eletrónicas. E há uma sugestão muito simples para mim a fazer, que é entregar a monitorização a uma terceira entidade independente, que não seja nem a Autoridade de Concorrência, nem as partes envolvidas. E para que não pensem que eu estou a tentar criar mercado para as empresas de consultoria, que não é o caso, a minha sugestão é simples e foi isso que eu tentei adotar em Portugal várias vezes. Há gente muito boa nas universidades. Em todo o mundo há gente muito boa nas universidades. E há gente que pode desempenhar um papel muito importante na monitorização de remédios, se lhes for entregue esse papel em casos. Pode ser aberto um concurso, podem ser as pessoas ser escolhidas à linha, de acordo com as competências. Acho que as universidades podem ter aqui um papel muito importante no contributo para a aplicação da concorrência. Isso era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria dizer é que o que esta discussão me parece estar a ilustrar muito bem é que é extremamente importante. Isto é um ponto que eu venho a defender há muitos anos. É muito importante fazer cada vez mais ex post evaluation of enforcement decisions. Portanto, é extremamente importante que as autoridades da concorrência, até por uma lógica de accountability, perante o mercado e os consumidores defendem, dizer, foram estas as decisões que nós tomamos e, portanto, este foi o resultado que aconteceu no mercado, estes foram os remédios que nós adotamos e, eventualmente, corrigir as ferramentas. O que é engraçado, o que é interessante aqui é que o FTC, sobre mercados digitais, e termino aqui, tem feito uma coisa ainda mais interessante que soube há dias, que é uma espécie de ex post evaluation of non-enforcement decisions. Isto é, está a pegar em algumas operações que ocorreram em mercados digitais e que passaram por baixo dos thresholds de notificação e, portanto, não foram avaliadas, e estão a perguntar o que é que teria acontecido se nós tivéssemos decidido intervir atrás, ou se nós tivéssemos podido intervir e não pudemos. Isto porque há uma discussão em curso que é basicamente, de ajustar os critérios de submissão, os critérios de notificação, porque há a sensação de que há muitas operações importantes que estão a passar por baixo dos critérios. Portanto, eram apenas estas notas. Peço desculpa, demorei um pouco mais para pensar. Silvia, eu posso só fazer uma parte aqui, só para deixar claro, viu, Helder, eu não sei se eu me expressei errado ou não, mas eu não estou dizendo que a academia, as consultorias não tenham contribuído. Eu estou dizendo o seguinte, eles têm que contribuir na prática, eles têm que se juntar à autoridade antitrust e fazer exatamente o que você falou, uma avaliação a posteriori dos remédios que foram aplicados, e a partir daí a gente tem estudos concretos e empíricos sob o ponto de vista da efetividade e da eficiência dos remédios. É só isso. A mais eu que dou aula em algumas das universidades aqui no Brasil, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Ao contrário, eu acho que a gente tem que juntar toda essa teoria com uma prática. E aí, a última parte da sua fala, que eu achei importantíssima, a análise a posteriori da não intervenção, às vezes ela é muito interessante. E a gente tem essa discussão aqui. No último IBRAC, a gente teve um painel que a gente foi falar dos thresholds e de killer acquisitions, e que a discussão era, precisa, por exemplo, o CAD mudar os requisitos de notificação, porque tem algum tipo de operação passando por debaixo desses requisitos e a gente não está vendo e tem gerado problema concorrencial. Essa análise a gente fez aqui no CAD.
O caso emblemático disso é o Facebook e o WhatsApp. Esse é o único que vem à cabeça de todo mundo, porque até então não se tem outro caso no Brasil. Não tem nenhum caso que a gente entenda, opa, peraí, passou desapercebido e esse era um caso que deveria ter sido reprovado. A gente não tem isso. De repente, Facebook e WhatsApp, a gente tem uma discussão interessante hoje. Mas naquele momento, se ele tivesse passado pelo CAD, eu não tenho dúvida que ele seria aprovado. Mas hoje, a gente ia ter alguma discussão interessante, se a gente deveria ou não, como a gente iria analisar essa operação. Obrigado. Obrigada. Por favor, Maria. Acho que travou o vídeo da Maria. Bom, continuando aqui, não sei se o Márcio teria alguma consideração agora. Acho que quando a Maria, acho que o vídeo dela deu uma travada. Quando ela conseguir retornar, a gente retoma com ela comentando aqui essa discussão. Enquanto a gente aguarda o retorno da Maria, vou aproveitar então para passar a palavra aqui para o Lauro, que levantou a mão. Oi, gente. Vou me intrometer aqui um pouco na discussão sobre remédios. Não sei, eu tenho a impressão que os remédios comportamentais em mercados digitais, eles não são tão complexos assim. Explico. Tem muito dado, né? O próprio mercado consegue monitorar os remédios comportamentais. A implementação ou não do remédio, ela é facilmente apurável, né? Pode ser um pouco mais complexo se o remédio está surtindo os efeitos desejados. Mas eu tenho para mim que com a abundância de dados e a abundância de ferramentas de controle e de medição que existem hoje, os remédios comportamentais seriam, sim, uma boa solução em casos de concentração entre plataformas. É claro que você tem diferentes plataformas, ou como dizem todos, que eu vi outro dia, que todos querem ser um marketplace, né? Mas algumas só se apresentam como marketplaces e não são marketplaces. Então, eu acho que é possível, sim, a gente identificar remédios comportamentais que resolvam o problema da concentração. E o monitoramento também, como disse o Helder, ele pode ser feito por alguém independente ou pelo próprio mercado. Eu acho que existem ferramentas suficientes para isso. É mais ou menos por aí. Eu não descartaria esses remédios comportamentais, até porque os mercados mudam muito, né? As atividades mudam muito, a tecnologia varia bastante. Então, eu acho que é possível a gente trabalhar, sim, com remédios comportamentais em mercados digitais, especialmente em plataformas de 2, 3 ou 4 lados ou marketplaces. Era isso. Desculpe aí a introdução do painel. Imagina, Laura. Por favor, participe. E eu tendo a concordar com você também que talvez remédios comportamentais, apesar de toda a dificuldade e desafio de monitoramento, pelo lado da flexibilidade que talvez esses mercados demandem, acaba sendo uma forma mais, conceitualmente mais fácil de adaptar, né? Agora, não sei se a Maria conseguiu retornar, se ela está conseguindo pelo menos falar, mesmo que sem câmera. Acho que ela ainda está com problema de conexão, então enquanto a gente aguarda ver se ela consegue se conectar com a gente de novo, vou aproveitar para já compartilhar uma pergunta da plateia. Dana Olímpia está aqui no chat do lado. A pergunta dela é o seguinte: em alguns casos de mercados digitais, o CAD já sinalizou que considera segmentar canais de vendas em mercados distintos. Retomando aqui o caderno do DE, isso é colocado para o mercado de varejo, quando indica que a definição em mercado relevante dos canais online e offline de forma mais segregada do que junto. Agora, estudos de comportamento do consumidor mais recentes têm indicado uma jornada de compra de um consumidor que costuma ser híbrida, passando pelos dois canais, online e offline.
Como evidências desse tipo podem ser consideradas análises antitruste? Como, então, olhar para a jurisprudência já consolidada e ver evidências mais recentes, até que ponto realmente tem essa flexibilidade? Acho que esse é o ponto que a Ana quer trazer aqui. Entendo que aqui seria para todos, ela não especificou nenhum panelista. Posso começar? Alexandre, pode começar? Obrigada. Bom, não, é isso mesmo. Em regra, essa é a tendência, né? A gente tem a tendência a segmentar e a definir cada vez de uma maneira mais específica o mercado relevante. Mas isso não é uma verdade em todos os casos. Tem casos em que a gente percebe uma interação maior em relação aos canais e, portanto, a gente considera uma análise em conjunto. Isso é fato. Isso tem mudado cada vez mais, né? E até mesmo por conta da pandemia, no último ano, isso ganhou uma força inacreditável, né? Antes você não tinha, existia, evidentemente, uma força muito grande do e-commerce, das pessoas comprando online, mas as pessoas não tiveram outra opção, passaram a comprar online, passaram a ter que confiar nessas ferramentas, nesses instrumentos, e muitas vezes até de maneira híbrida. Você compra online e vai ali e pega pessoalmente, porque você não está afim de esperar a parte do transporte. Então, isso virou uma forma de você trazer isso para análise. É impossível não considerar. E está aí a beleza dessa mudança toda. A gente começa, não só agora, em alguns casos já foram feitos, mas a gente começa a cada vez mais olhar para novos cenários, para novas possibilidades, e aí considerar, portanto, que o mercado relevante não pode ser definido somente de uma maneira estanque em canal online e offline. Algumas situações você vai ter que, evidentemente, misturar os dois e mostrar que um compete com o outro, ou que todos os dois são um mercado só. Perfeito. Helder, Márcio, teria alguma consideração? Não, Silvana. Agora só uma nota. Que é mercado em que nós temos online e offline, e dentro do online, muitas vezes... Helder, está um pouquinho difícil de escutar, se puder repetir, por favor. Sim. Já dá para ouvir, não? Ainda é difícil escutar, acho que a gente teve problemas de conexão aqui. Maria voltou. Oi, Maria. Não muito bem ainda. Maria, consegue nos escutar? Acho que não ainda. Infelizmente, acho que a gente não vai... A Maria, oi. Consegue. Peço muita desculpa. De repente houve um problema técnico. Não quero interromper. Eu não sei se for possível, literalmente 2 minutos sobre a questão dos remédios, que foi muito interessante. Primeiro, a CMA realmente conduz estas avaliações ex post de remédios, tem alguns exemplos desses estudos. Segundo, a CMA compreendemos totalmente o dilema que os remédios colocam, mas a CMA vê com algum cepticismo os remédios comportamentais, sobretudo na questão de mercados digitais, porque os remédios comportamentais realmente não efetuam uma alteração na estrutura do mercado e por isso, passados alguns anos, qual é a garantia que a estrutura do mercado não continua a causar problemas? Mas compreendo perfeitamente as dificuldades que foram identificadas. E terceiro, só para dizer que a CMA utiliza frequentemente nos muito poucos remédios comportamentais que aprova o que nós chamamos Monitoring Trustee, e esses são entidades profissionais, consultoras, e quem paga o custo são as partes. Só que gostava de clarificar isso. Muito obrigada.
Sem problemas, Maria. É ótimo que pôde retornar aqui, trazendo esses pontos da experiência aí no Reino Unido. E aqui no Brasil também tende a ser comum a ideia do trustee, que favorece, ajuda aí na transparência da informação e no monitoramento dos remédios. Acaba sendo um instrumento importante mesmo. E aí a gente estava, acho que você estava ausente, mas a gente estava comentando a pergunta que está aqui no chat sobre a questão especificamente do varejo, sobre canal online, offline, que costuma, até no caderno do Departamento de Estudos Econômicos aqui do CAD, foi definido como, ainda trouxe a experiência precedente de definição separada desses dois canais, ao mesmo tempo que existem estudos recentes que trariam evidência de que o consumidor tem uma experiência híbrida, passando pelos dois canais. Não sei se você teria alguma consideração a fazer sobre esse segmento específico da CMA. Tá certo. Então, na ausência de mais perguntas aqui da plateia, queria então aproveitar já para passar a palavra para cada um dos panelistas para considerações finais, começando aqui então pela Maria, aproveitando que ela está conectada para evitar qualquer novo problema. Por favor, Maria, 2 minutinhos. Claro. Só gostaria de novamente agradecer o debate, foi muito interessante. O takeaway mais importante que teve deste debate é que realmente na CMA, o CAD, os desafios e os problemas que nos colocam não são muito diferentes e ambas as autoridades estão realmente a tentar descobrir as melhores soluções para lidar com esses desafios, seja a definição do mercado ou teorias de danos e remédios. Muito obrigada. Ótimo. Hélder, gostaria de fazer considerações finais, por favor? Sim, eu acho que este tipo de debates são extremamente interessantes, até porque envolvem pessoas com perfis e funções que complementam na análise prática da concorrência. E acho que ficou claro para mim aqui que a realidade das plataformas digitais é uma realidade dinâmica, é uma realidade que funciona num contexto de incerteza, mas eu continuo convencido que as ferramentas de antitrust estão ainda adequadas, portanto, se forem devidamente ajustadas, complementadas, acho que temos todos continuar a trabalhar da melhor forma possível. Muito obrigado. Ótimo, Hélder. Então, acordar. Alexandre, por favor, considerações finais. Bom, eu acho que considerações finais é que a gente pode marcar um próximo evento aí de cooperação internacional para a gente discutir na prática como é que a gente vai entender isso melhor. É isso que eu acho. Eu queria, na verdade, só agradecer, a todos aí pelo convite mais uma vez. Eu sempre costumo dizer que a gente discutir esses temas nunca é demais. Todos os fóruns que a gente participa, a cada 10, 8 é de economia digital, está todo mundo realmente preocupado com o que vai acontecer no futuro próximo, que já está acontecendo hoje, né, e como as coisas vão acontecer mais para frente. O CAD está atento, isso é a mensagem que eu acho que é importante deixar. A gente está de olho nisso. Vocês viram que a gente o DEA publicou um caderno agora, o caderno, inclusive, tem bastante coisa interessante, faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu no CAD em termos de economia digital. A gente vai se inspirar, com certeza, aí na CMA para trazer, de repente, algumas ideias para o nosso guia horizontal. Acho que é uma iniciativa muito boa, mas eu insisto que eu acho que a gente tem que discutir na prática o que as autoridades estão fazendo, e aí é importante a gente discutir com um caso concreto na frente, né? Até para entender contornos dos remédios, seja estruturais ou comportamentais, fazendo aquilo que o Hélder disse, que é uma análise também daquilo que não foi feito, né? Como essa análise seria feita hoje, que a partir daí a gente consegue entender quais são as melhores práticas e tentar agir da melhor forma possível, tomando uma decisão que seja boa para a concorrência. Obrigado a todos.
Obrigada, Alexandre. Entendo, concordo que acho que um dos takeaways aqui do evento é justamente essa necessidade de mais debate, ainda que acho que nos últimos anos tenha sido marcado com muito evento sobre mercados digitais, eles seguem se mostrando necessários para a gente poder avançar na discussão, né? Então, e sobre o evento sobre cooperação internacional já está aqui anotado, vamos providenciar, tá bom? Harrison, por favor. Bom, eu também quero só agradecer, é todo prazer aqui, acho que é muito importante esse diálogo, na linha aí que o Alexandre colocou, acho que é muito importante a gente seguir debatendo, e os casos concretos vão nos ajudar a materializar isso aqui, né? Então, acho que é um prazer aqui poder participar e ouvir e aprender aqui cada vez mais. Ótimo, então. Bom, bem no horário previsto, encerrando aqui então o evento, reforço o agradecimento a todos que participaram, especialmente aqui aos panelistas, ao professor Fernando por nos recepcionar aqui na PUC, e espero que o próximo seja presencial. Não sei se o Lauro gostaria de fazer alguma última consideração. Fernando, quer falar? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Acho que não. Eu queria só agradecer a Silvia e a qualidade do evento e dizer ao presidente do CAD que está em boas mãos pelos critérios aqui apontados, todo o trabalho que a equipe do CAD atual que está on board, né, está a desafiar a análise desse momento maravilhoso que é de disrupção, de convergência, de aceleração da utilização dos meios eletrônicos na pandemia e no Brasil. Tudo isso traz especificidades, né? Certamente, a equipe do CAD, presidida pelo presidente Alexandre, toda a competência aqui do IBRAC na área de direito, de economia, certamente, e da faculdade, da PUC, especialmente aqui, nos dá esperança de dias bastante produtivos, divertidos e animados, né? Sobretudo aqui no Brasil, onde tantas transformações ocorrem ao mesmo tempo. Parabéns a todos e espero realmente, rapidamente, recebê-los para um café e uma água presencial no evento lá na PUC. Bruno, você fica ancorado aí para nos retornar lá na nossa querida PUC. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Ótimo, então. Muito obrigada, pessoal. Boa semana.